No meu vídeo de ontem eu falei para vocês que a situação do impeachment de Bolsonaro não muda nada com Ciro Nogueira na Casa Civil, Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, não muda em absolutamente nada a possibilidade do impeachment. Não fica maior e também não fica menor, fica a mesma. E saiu uma notícia que casa muito bem com o meu vídeo de ontem. Casa perfeitamente e Bolsonaro vai ter problemas. Porque o plano dele para a reeleição tende a dar errado, o custo político disso é extremamente alto. Fica até o final, você vai entender, vem comigo, você vai entender tudo nesse vídeo, tintim por tintim, porque o Bolsa Família que o Bolsonaro está planejando com a bala de prata a sua reeleição tem uma chance imensa de dar errado ou de causar problemas. Mas vamos explicar, voltando ao vídeo de ontem, de um modo bem rápido, um resumo. Eu falei para vocês que existem 4 elementos que mostram que o impeachment não é algo impossível de acontecer, mostrando que a situação com o Ciro Nogueira na Casa Civil permanece a mesma. Eu falei para vocês primeiro que o Bolsonaro está cansado. Pelo fato do Bolsonaro estar cansado, ele não consegue fazer a articulação política e é muito pesado. Precisa de uma energia que o Bolsonaro já não tem mais. O segundo ponto foi que o Centrão, ele não é oposição. O Centrão, ele está sempre junto com o governo. Então ele não vai se opor a governo nenhum. O Centrão compõe, no caso, o PP, que agora está junto com o Bolsonaro. Mas, e aí indo para o terceiro ponto, se a aprovação de Bolsonaro continuar baixa até no ano que vem, o PP vai pular fora do governo. Vai abandonar o barco porque não vai ir para uma barca furada que vai perder a eleição, e as últimas pesquisas de intenção de voto mostram que o Lula está na frente do Bolsonaro e todos os outros candidatos também derrotam o Bolsonaro no segundo turno. O Lula, inclusive, vence no primeiro. E uma forma de melhorar essa aprovação do presidente seria com a vacinação, mas aí há uma dúvida se Bolsonaro vai aumentar a sua aprovação ou não e principalmente como vai ficar o movimento de rua. Com mais pessoas vacinadas, o movimento de rua ganha força ou perde força? E a aposta do Bolsonaro para aumentar a sua aprovação é justamente com o Bolsa Família. Porque o Bolsonaro hoje ele tem uma pressão de popularidade muito forte entre os mais pobres. E existe o quarto elemento, que são as manifestações de direita. A direita brasileira, o MBL, o Vem Pra Rua, eles têm condições de convencer o capitalismo financeiro que o Bolsonaro, com as reformas que ele está implementando no país, ele é um mau negócio como presidente da República? Eu acho difícil a direita apresentar isso para alguém, principalmente a direita brasileira, que não tem qualquer tipo de educação, e quando eu falo educação, eu falo estudo mesmo. A direita daqui, ela é uma lástima, ela só fica pensando na política como combate à corrupção. As pessoas vão lá para o parlamento para roubarem o nosso dinheiro. Eles são bastante obtusos nesse ponto e nesse entendimento político. Mas o Bolsa Família aprovado, essa aprovação, essa busca do Bolsonaro para aprovar o Bolsa Família, passa por 2 pontos daqueles que eu acabei de falar para vocês, que eu apresentei no meu vídeo de ontem. Porque passa pela aprovação e também pelo capitalismo financeiro. E a aprovação do presidente e o capitalismo financeiro, eles são conflitantes, pessoal. Por quê? O Bolsonaro, ele sabe que ele precisa demonstrar no ano que vem que o crescimento que nós vamos ter no PIB agora em 2021, ele foi um crescimento não só para os jornais, mas sim para toda a população. O Bolsonaro precisa mostrar isso. E mesmo que você venha falar, mas o crescimento do PIB hoje não recupera as perdas que nós tivemos no passado, isso tudo todo mundo sabe. Agora, o importante é você apresentar um resultado positivo. E o PIB esse ano vai crescer em torno de 5%. Só que não adianta nada o PIB crescer 5% se eu continuar na mesma vida que eu estou hoje. Desempregado, sem poder comprar, com inflação alta. Então o que o Bolsonaro tende a fazer? Ele tende a dar um incentivo artificial à economia, mais ainda, um incentivo artificial ao consumo, para que as pessoas possam sentir a melhora da vida delas comprando. Porque nós temos uma característica de consumo aqui no Brasil que nos une como povo. Nós precisamos consumir. E nós vimos que quando o Bolsonaro deu o auxílio emergencial no ano passado, a aprovação dele bateu ali quase 40%. E ele quer usar isso novamente em 2022. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira, na época que ele estava negociando para ir para a Casa Civil, ele falava: a aprovação de Bolsonaro está baixo, mas a vacinação vai avançar, nós vamos ter um crescimento econômico esse ano e vai vir o Bolsa Família no ano que vem. A grande aposta do Bolsonaro é um aumento do Bolsa Família, que seria aí mais de 20 bilhões de reais diretamente para esse novo programa. O problema é o seguinte: de onde o Bolsonaro vai tirar dinheiro?
para dar esse novo Bolsa Família. Ele sabe que essa é a última oportunidade dele. E ele viu, e as pesquisas do Datafolha mostram que ele é rejeitado por pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Na época que Bolsonaro estava dando o auxílio emergencial, isso lá no ano passado, quem sustentava o governo Bolsonaro era justamente essas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Hoje, eles saíram do governo Bolsonaro porque foram os mais afetados pela pandemia. E agora Bolsonaro tenta recuperar esse prestígio. Só que de onde ele vai tirar esse dinheiro? Ah, a arrecadação aumentou. A arrecadação aumentou, só que os gastos do governo, principalmente com o próprio auxílio emergencial, que ajudou muito essas pessoas e foi necessário, eles ainda estão pesando. Ainda estão pesando. E não há espaço para esse novo Bolsa Família no orçamento. Não há espaço. E o pessoal lá da Faria Lima, os professores da IBMEC já estão falando, olha, do INSPER, né? Não tem espaço, não dá. Então o que pode acontecer? Um choque entre o capitalismo financeiro e a aprovação do Bolsonaro. E aí pega um outro ponto, que é a energia de Bolsonaro. Bolsonaro tem energia para negociar essas duas coisas? Ele não está nem fazendo o beijamão para o André Mendonça ser aprovado no STF, quem está fazendo isso é o Kassab. E olha que o Bolsonaro quis colocar ele lá, e ele não está fazendo porque ele não tem energia, ele não tem mais disposição. E aí nós temos uma tendência de choque entre a vontade de Bolsonaro de dar um novo Bolsa Família e respeitar o orçamento para não desagradar o capitalismo financeiro. E aí eu preciso explicar para vocês essa questão do capitalismo financeiro. Porque o que acontece, pessoal? O capitalismo financeiro, ele não quer que os gastos públicos aumentem. Por quê? Uma parte considerável das aplicações da burguesia ou dos capitalistas financeiros, como você queira chamar, partem para os títulos da dívida do governo. O que são títulos da dívida? São endividamentos que o governo faz com os bancos, com os bancos, e aí ele precisa pagar esses títulos da dívida. E o que o banco faz? O banco vende esses títulos para os investidores, os aplicadores, os acionistas. Só que o que acontece? Esses títulos eles são valiosos porque ninguém vai imaginar que um governo vai dar calote. Ainda mais um governo igual ao Brasil, um país como o Brasil. Então eles são muito valiosos por isso. Só que para esses papéis continuarem valorizando, o governo precisa mostrar que ele tem condições de pagar esses títulos. E aí, como ele faz isso? Reduzindo os gastos públicos. Então, quanto mais gastos públicos o Brasil tiver, menos possibilidade de pagar a dívida e maior chance de calote o país tem. Então, os papéis desvalorizam. E é claro que hoje os grandes capitalistas, o pessoal da Fiesp, não quer que esses papéis se desvalorizem. Então, eles querem que o governo enxugue os seus gastos públicos, enxugando uma coisa chamada superávit primário. O que é superávit primário? São os gastos públicos. E era isso que o FMI propunha lá atrás, na década de 70. E nós tivemos uma pressão por isso. E eu vou dar um exemplo para vocês do setor educacional. O setor educacional brasileiro, ele passa para a expansão pela universidade privada, pela via privada no ensino superior, por conta disso. Havia uma pressão internacional, aí para que o governo mantivesse o superávit primário controlado. Com a reforma universitária nos anos 60, houve essa possibilidade da expansão do ensino superior pela via privada e depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve as reformas do Estado com a Lei de Diretrizes e Bases, que passa a priorizar o ensino básico e em detrimento do ensino superior, você tem um aumento muito forte da privatização do ensino superior e o surgimento de grandes conglomerados educacionais como Croton, Anhanguera, Estácio, a própria FIA do Paulo Guedes, e todos eles têm capital na Bolsa. Todos eles têm capital na Bolsa. Mas por que o governo fez isso? Porque precisamos controlar o superávit primário para não desagradar o capitalismo financeiro. Há um processo de financiarização em curso. Só que se o Bolsonaro privilegiar o capitalismo financeiro, ele não privilegia as camadas mais pobres e ele não vence a eleição. Mas se ele não der o dinheiro para os mais pobres com o Bolsa Família, ele perde a eleição. Mas se ele der o dinheiro para os mais pobres do Bolsa Família, ele desagrada o capitalismo financeiro, porque vai aumentar o gasto público de um modo estratosférico. Bolsonaro está entre a cruz e a espada. E para piorar, ainda tem uma pressão dos servidores, que não tem aumento há muito tempo. Então Bolsonaro vai dar um auxílio, vai aumentar o Bolsa Família, mas não vai dar aumento aos servidores. Há também esse problema que Bolsonaro vai enfrentar. Bolsonaro passou por um governo que ele não teve controle nenhum e ele nunca quis ter esse controle. Foi incompetente durante a pandemia e nós sabemos que ele foi. Se Bolsonaro tivesse tomado as medidas adequadas, ele dificilmente perderia a eleição no ano que vem. Mas ele quis ir para o confronto, ele quis ir para o embate, ele quis ir pela loucura. E agora não só corre o risco de perder a eleição, como corre o risco de ser preso. A questão eleitoral para Bolsonaro é uma questão decisiva, porque se ele perder a eleição, ele corre um sério risco de ser preso. Quem falou isso
Foi o Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Falou assim para ele, olha, abre o olho que você vai passar no Tribunal Internacional, porque você tem 500 mil mortes nas suas costas. Isso não é genocídio, vamos usar a palavra certa, é crime contra a humanidade. Mas vai ser interessante ver como que o Bolsonaro vai lidar com essa situação de tentar conciliar a questão eleitoral com o capitalismo financeiro. E nós já vimos que o capitalismo financeiro não tolera aumento de gasto público. Tanto é que nós fizemos a PEC dos gastos em 2016, 2015, 2016 e agora 2016, e agora nós estamos vendo o impacto disso até os dias de hoje. O plano de Bolsonaro com o Bolsa Família tem uma enorme chance de ser um plano que vai dar em água. Se você gostou, deixe seus comentários, ative as notificações. Teve vídeo para os membros do canal ontem, então veja o vídeo caso você seja membro. Se você não é, clique no botão azul e verifique como se tornar membro do melhor programa de membresia de todo o YouTube.